Olá a todos e todas, sou diretora de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Cultura e viemos apontar sugestões para a elaboração de projetos culturais. Nosso edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, mais conhecido como PMIC, está aberto para que agentes culturais tenham interesse em apresentar projetos para a cidade e possam se inscrever. Dividida em 4 episódios, pontuamos algumas etapas para melhor organizar as informações da potencial proposta. Neste primeiro vídeo, abordaremos as fases de resumo do projeto, descrição, justificativa, detalhamento das etapas com cronograma, público-alvo, democratização cultural, acessibilidade, produto cultural e plano de distribuição e comercialização. Para melhor descrição das etapas, contaremos com a assessora de programas e projetos da Secretaria Municipal de Cultura e desejamos que as sugestões expostas no vídeo sejam de valia e auxiliem os interessados nesse processo. Confiram nossas dicas, um bom trabalho e até o próximo vídeo. Vamos iniciar, primeiramente, falando sobre a etapa de elaboração, porque um projeto, como nós sabemos, ele começa, com a etapa de elaboração, depois nós temos a realização, depois nós temos a prestação de contas. Nós vamos falar agora da elaboração. Para iniciar, a primeira coisa é um projeto cultural. Então, o seu tema, o cerne do seu projeto, tem que estar em uma das áreas culturais, entre elas as áreas artísticas. Dentro do nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura, nós temos 12 áreas, então é bem diversificado e também dentro dos fomentos do Estado e do Governo, nós temos também várias áreas que são divididas em áreas artísticas de acordo com cada agente cultural. Então, a primeira coisa, vamos elaborar um projeto? Então você tem que ter uma atividade cultural. Atividade cultural pode ser dança, teatro, música, diversas linguagens são distribuídas dentro das ações artísticas. Primeira coisa, agente cultural, aquela pessoa física que faz alguma atividade dentro da sua comunidade, não sendo uma empresa, é uma pessoa, então ela realiza alguma atividade cultural na sua comunidade, na sua cidade. Ou então um coordenador de uma instituição ou então de um espaço cultural, aqueles que têm CNPJ, mas que tenham atividades ligadas à cultura. Nós sabemos que nós temos várias entidades que são sociais, que são de saúde, que são de lazer, mas aqui nós estamos falando prioritariamente de ações culturais. Então, se você tem uma instituição que trabalha com atividades culturais, você também pode pleitear um fomento dentro de um edital, de um patrocínio dentro da área cultural. Você tem as condições mínimas para participar desse edital? O que é isso? Isso significa suas documentações estão ok, se você tem todo um formulário, um portfólio que fala sobre essas atividades, que você pode comprovar a existência dessas atividades pelo tempo, nós falamos de mais ou menos 2 anos no mínimo, não é? Você tem toda essa documentação? Os seus dados pessoais estão todos organizados? Então você vai começar a elaborar um projeto. Você é um agente cultural e você tem todas as documentações que o edital solicita. Então sempre leia integralmente o edital. É a minha primeira fala para todas as pessoas que querem fazer um projeto. Leia integralmente, porque lá você tem todas as informações que são necessárias de documentação, que são necessárias de formulários, que são necessárias de apresentação de informações. Você não pode ter lido somente ali a fase de inscrição, porque talvez tenha um documento que você não tenha, talvez você precise de uma informação que não está ali. Então procure ler integralmente todas as informações. Separe todas as documentações. Por que é importante separar essas documentações? Porque senão você faz todo o projeto. Aí chega na hora da documentação, na fase de habilitação da sua documentação, você está com por exemplo, uma certidão negativa, que não está negativa, está na verdade positiva. Você tem que correr atrás, talvez não dê tempo. Então verifique se todas as documentações estão ok, separe as documentações, já deixa tudo certinho para você precisar, se você precisar fazer uma cópia, se você precisar fazer uma digitalização, está tudo ali em mãos. Tendo as documentações, você lê o edital? Então vamos fazer um resumo do seu projeto? Ninguém melhor que você mesmo para saber o que você faz, a atividade, com todas as informações, porque é você que realiza essa atividade. Então, vamos fazer um resumo? Ariadne, o que eu preciso nesse resumo? São perguntas básicas. O
que você quer fazer. Por exemplo, eu sou um professor de dança, eu quero ministrar oficinas, então sempre é um verbo, né? Eu vou fazer algo, realizar algo. Depois, quem é beneficiado? São jovens, são adultos, são idosos, são pessoas com necessidades especiais. Você vai descrever quem são as pessoas que vão receber as atividades do seu projeto. Depois, como você irá fazer isso? Por exemplo, eu falei, né, de ministrar aulas de dança. Como eu vou fazer? Eu vou ministrar as atividades de dança dentro da escola X ou Y que eu selecionei e falei com a responsável, no período da manhã por 2 horas. Como você vai fazer? Isso é um exemplo de uma resposta desse quesito. Quanto vai ser necessário para colocar as atividades em execução? Isso a gente está falando de orçamento. É um item que você vai ter mais para o final do projeto, mas já saiba que no seu resumo do projeto tem que estar esse valor já discriminado para deixar com clareza para a pessoa que está analisando o quanto que vai ser necessário para você fazer seu projeto. Quando você irá realizar as atividades? A gente tem editais de 1 ano ou 2 anos, então você tem que colocar suas atividades dentro desse período do edital. Dentro das informações do edital, ele vai estar lá com o período que pode ser realizadas as atividades. Então, organize seu projeto para que ele esteja dentro desse período. Onde você vai realizar a atividade? Eu já até falei um pouquinho antes, mas é numa escola, é numa instituição, é em parceria com algum município, dentro de um espaço cultural, vai ser na sua casa, onde você tem um espaço que você faz essa atividade. Então, essas perguntas que vocês podem ver aqui, elas falam o resumo do projeto. E aí a gente tem aqui um exemplo. O projeto #Arte Negra Inspira pretende realizar 2 oficinas de criação literária gratuitas. Então a gente tem o quê? Realizar 2 oficinas para 40 jovens estudantes com idades compreendidas entre 12 e 16 anos. Então a gente já tem o público-alvo aqui. 4 escolas públicas de Uberlândia, nos bairros Canaã, Morumbi, São Jorge e Distrito dos Cruzeiros dos Peixotos. Nós temos aqui todos os bairros que serão apresentados, serão ministradas as atividades, e ainda a gente tem uma coisa importante, que dentro do nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura tem uma pontuação, que é o quê? A atividade ser em ambientes periféricos e principalmente na zona rural. Então nós temos aqui um exemplo que nós vamos ministrar as atividades de literatura dentro do Distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Então é uma pontuação a mais. Se você consegue levar seu projeto até os distritos da zona rural e nas zonas periféricas, o seu projeto ganha pontuação também nesse quesito. E aqui a gente tem o valor, R$20 mil. Então, eu já orcei todos os meus custos e eu tenho o valor integral do meu projeto de R$20 mil. 8 meses de duração. Então, eu tenho ali, março a dezembro para poder realizar todas as atividades do meu projeto. Dentro do ano letivo, nós temos todas as atividades ministradas ali. E com 4 profissionais. Então, eu já tenho aqui minha equipe geral já distribuída aqui a informação dentro do meu resumo. Fecha-se assim o nosso resumo do projeto com todas as informações gerais e principais para que a pessoa que for analisar seu projeto tenha clareza do que você vai fazer, para quem você vai fazer, onde você vai fazer, quanto isso vai custar e com quem. Fechando assim todas as informações de forma clara e objetiva. Esse foi o nosso resumo do projeto. Vamos para a descrição do projeto, então. Nós já fizemos o resumo. Aqui na descrição, nós vamos ampliar essas informações. Como assim ampliar as informações? Eu dei as informações básicas ali no meu resumo e aqui na descrição do projeto, o que eu vou fazer? Eu vou explanar um pouco mais sobre cada um daqueles itens. Por exemplo, eu disse que eu vou realizar 2 oficinas práticas, não é? Então, aqui na descrição do projeto, eu já coloco mais aprofundado. 2 oficinas práticas sobre o processo criativo da escrita literária para jovens. Então, aí eu já comecei a esmiuçar o que é a minha oficina, lançando mão de escritores e escritoras negras e negros como ponto de partida, contando com a parceria de arte educadores da área de literatura e escritores. Então, eu coloco o nome das oficinas, que eu já tenho aqui em mente qual que é o nome. Conhecimento dos escritores negros,
sua composição de escrita e construção, uma escrita ligada à negritude. Então ali eu já expliquei minhas oficinas, você já vai saber quem vai trabalhar com ela e qual é a temática. As escolas, aí eu já vou trazer mais minúcias do meu local. Eu já descrevo as 4 escolas que eu selecionei para o meu projeto. Que ali a gente já colocou do bairro Canaã, do Morumbi, São Jorge e Cruzeiro dos Peixotos. Eu já selecionei essas escolas e já descrevo. O projeto foi o projeto foi elaborado, eu vou falar por que ele foi elaborado, qual foi o início, o gatilho, para que eu percebesse que aquele projeto era importante para a minha comunidade. Então ali eu já digo, o projeto foi elaborado devido à escassez de propostas que abordam os escritores e escritoras negros e negras, vislumbrando o conhecimento e a aplicação das composições literárias e a construção de novas escritas a partir do olhar do jovem contemporâneo. Já estou dizendo toda a lacuna que eu quero sanar dentro daquela comunidade para aquela pessoa. Então, além de eu dizer por que eu quero fazer, eu já evidencio a lacuna que está ali, que as pessoas não têm essa possibilidade, pelo menos até o momento, de ter essa atividade. Então, criar nos espaços periféricos selecionados um estímulo a novos escritores. Então, aqui eu também, mais uma vez, estou reforçando por que o meu projeto vai ser importante naquele local, por que eu escolhi aquele local. E, por fim, eu já trago o meu objetivo geral e meu objetivo específico. Estimular esses 40 jovens a produzir, a partir da base literária negra existente, suas próprias escritas. Então, aqui eu já estou dizendo o meu objetivo geral e eu esmiuço depois o meu objetivo específico. Quero o quê? A partir desses locais, criar um estímulo a novos escritores. E, por fim, o que eu faço? Eu evidencio a minha contrapartida, que é também uma das pontuações que existem dentro dos editais. Como contrapartida, o projeto realizará uma atividade de encerramento com os participantes e convidados, evidenciando os textos produzidos e um convidado especial da área literária de renome para trazer um pouco da experiência na área. Então você percebe que o meu resumo, ele agora na descrição, ele aprofunda e evidencia de forma clara e objetiva todas as informações da descrição das atividades que eu quero fazer e o porquê elas são importantes naquele momento, para aquele lugar. Assim a gente fecha a descrição do projeto com bastante clareza. Além disso, tem informações importantes para análise dele com a pessoa que for pegar o seu projeto. Aqui encerramos a descrição do projeto. Agora vamos para a nossa justificativa. A justificativa é um ponto primordial dentro do projeto, porque você vai responder essas 3 frases. Por que o projeto deverá ser realizado? Em que contexto sociocultural o meu projeto está inserido? E que importância terá a sua realização para esse contexto? São 3 perguntas básicas que elas vão trazer para a gente informações de quê? O que é o principal da justificativa? Você não precisa ficar elaborando conceitos muito elaborados, abrir uma justificativa de 2 laudas, não é necessário, gente. É bem claro, é bem objetivo, você vai responder para a pessoa que vai analisar o quão importante é aquela atividade naquela comunidade e por que ela vai ser tão boa para aquela comunidade, vai fazer diferença para aquela comunidade. Isso que o analista vai entender. Nossa, que atividade interessante, nossa, vai agregar valor para essa comunidade e olha o tanto que vai estimular culturalmente essa comunidade, que muitas vezes não tem um equipamento ou uma ação cultural naquele momento. Então, aqui eu trouxe um exemplo, continuando a ideia daquele projeto do resumo, que é o quê? Eu evidencio, primeiramente, que o movimento cultural literário na nossa cidade existe. Ele está ligado a correntes de grupos de pesquisa, a grupos independentes, a atividades ligadas a universidades, mas dentro da escola ainda é muito fraco esse movimento literário. Então, eu trago a necessidade da lacuna no estímulo, a novos escritores dentro desses espaços. Depois eu faço mais uma alusão à grande lacuna de conhecimento de escritores e escritoras negras e negros. Então, eu já trago o gatilho lá do primeiro momento do meu resumo. Por que eu estou trabalhando com a escritura negra? Por que eu estou trabalhando na escola? Sem muito, a gente fala, não sendo prolixo, é direto, é bem sucinto.
Aí depois eu trago mais uma informação, que é o quê? O desenvolvimento literário dos jovens dentro da escola, que hoje é uma lacuna que é existente dentro da escola pública e privada. Então eu trago mais essa referência. Por fim, eu falo das oficinas, o tanto que elas podem contribuir, que é o quê? Eles produzirem textos, conhecerem esses escritores e quão importante que é isso dentro da identidade e dentro do conhecimento para eles. Então, você viu que dentro de uma lauda eu justifico todo o meu projeto, dentro de todas as informações que eu trouxe na descrição e no resumo. Todos eles são alinhavados para que tenha coerência dentro do projeto como um todo, no geral. A justificativa, então, ela responde aquelas 3 perguntas e aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como alinhavar essas informações geradas desde o resumo, tá bom? Finalizamos nossa justificativa. E passamos agora para o nosso detalhamento das etapas e cronograma. Dentro do projeto, você tem que ter em mente, dentro do período que ele vai ser realizado, como você vai separar as atividades que vão acontecer antes, durante e depois da realização das atividades do seu projeto. Precisa, Ariadne, de ter alguma coisa antes? Logicamente. Por exemplo, dentro do meu exemplo, nós temos aqui a pré-produção ou produção, ou preparação, que são as etapas antes de realizar as atividades. Eu estou dentro da escola, eu falei lá que eu vou trabalhar em 4 escolas. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em contato com essas escolas, verificar com a direção, verificar com a supervisão, verificar com os professores daquelas escolas se eles estão aptos a participar daquele projeto, se a escola vai angariar aquela ideia e vai junto comigo fazer aquela atividade. Porque talvez nós podemos ter dificuldade em horários, podemos ter dificuldades com os alunos. Então, tudo isso é uma etapa pré à produção. Nós temos, por exemplo, a produção e execução, que é o quê? É quando a gente vai colocar a mão na massa. A escola está ok, o espaço está ok, todos os meus oficineiros já estão contratados, o espaço onde eu vou fazer a atividade tem todos os equipamentos, todos os materiais. Nós vamos então preparar a nossa inscrição. Vamos inscrever esses alunos que estão interessados, vamos fazer a captação do nosso público-alvo, vamos fazer a inscrição e aí nós vamos realizar a nossa oficina. Realizando as oficinas, ainda na realização das oficinas, temos atividades que precisam ser feitas, que são listas de presenças, relatórios mensais, que são a própria oficina em si, qual o material que eu vou usar, qual que é o sistema pedagógico que eu vou utilizar, didático. Tudo isso é dentro da produção do projeto. Vamos fazer os pagamentos, vamos verificar com o contador quanto que é o nosso custo com impostos, com pagamentos de autônomos. E enquanto isso, vamos fazer nosso registro fotográfico de todas as atividades. Por fim, nós chegamos na pós-produção, que é o quê? Fizemos as atividades, as oficinas, vamos finalizar com, então, a minha contrapartida, que é o quê? Nós vamos fazer, então, a atividade final com todos os participantes, vamos chamar esse convidado especial para fazer o encerramento e falar sobre as experiências e, por fim, nós fazemos a nossa prestação de contas que conclui todas as atividades do projeto. Mas tem duas etapas que a gente costuma esquecer, que é o quê? A divulgação, distribuição e administração, que é o quê? A divulgação é quando você prepara lá na preparação ou na pré-produção o seu material, a sua identidade visual do seu projeto. E aí essa etapa ela tem que ser antes da realização das suas atividades, para captar o seu público-alvo. E muitas vezes a gente deixa toda a divulgação ali só para a hora que vai fazer a inscrição das oficinas. E outra coisa que é a distribuição, por exemplo, nesse projeto que eu dei como exemplo, não tem nenhum produto cultural para fazer a distribuição. Mas se eu sou uma pessoa que trabalha com CDs, DVDs, livros, eu tenho que verificar para onde serão enviados esses livros, para onde serão enviados esses DVDs, onde é importante ter esse acervo, se é na biblioteca da minha cidade, se é na Secretaria de Cultura da minha cidade, se é na minha comunidade, para a comunidade conhecer o nosso trabalho. Você tem que ter elaborado essa distribuição. E a administração do projeto, que é no antes, durante e depois, que é o quê?
O sistema administrativo, se você tem uma secretária que faz as inscrições, que conversa com a escola, que manda documentação, que volta a documentação, que faz ligação para os pais, isso tudo é um sistema administrativo que ocorre durante todo o projeto. E também serve para o quê? Fazer pagamentos, verificar notas fiscais, enviar documentação para o computador. Esse processo administrativo dentro do projeto, ele é muito importante porque ele vai deixar organizado e se você precisar de qualquer documentação, de qualquer processo, está tudo arquivado de forma organizada. Então, seu administrador, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que tem que trabalhar juntamente com o contador, que o contador, por exemplo, dentro do nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura, é um dos elos importantíssimos, imprescindíveis e obrigatórios, justamente porque ele que vai tomar conta de toda a documentação contabilística do seu projeto, para que no final você não tenha problemas com pagamentos de impostos, de autônomos ou qualquer outro tipo de administração contábil. E ele que vai fazer a prestação de contas final do seu projeto. Então, ele tem que permanecer durante todo o projeto e, no final, fazer a contabilização de todo o seu projeto no final com uma prestação de contas. E aqui nós temos alguns exemplos do projeto que eu apresentei para vocês como um exemplo do que seriam essas etapas, constituindo algumas das informações que podem ser colocadas no projeto. Aqui não está integralmente, pois é um exemplo, mas é para vocês terem ideia de como trabalhar com essas informações a partir do seu projeto, o que cada uma das etapas pode ter como atividade de divulgação, de administração, de pré-produção, de produção. E a partir dessas informações você constrói o seu etapa a etapa para que seja organizado e no final você não tenha problemas. Não deu tempo de fazer o projeto. As minhas oficinas, elas estavam previstas para um mês, mas aí fez 1 mês e meio, fez 2 meses e não deu tempo de terminar. Então, essa parte aqui é para você verificar quanto tempo demanda cada uma das suas atividades. Fechando aqui o detalhamento das etapas e o cronograma do seu projeto. Nós vamos agora para o nosso público-alvo. Público-alvo, gente, você tem que responder essas questões que estão colocadas aqui. A quem se destina o seu projeto? Qual é o perfil do seu público-alvo? Esse público-alvo é formado por quem? Adultos, crianças, jovens, instituições, professores, público em geral. Quem são essas pessoas? Quantos são? De onde são e qual a faixa etária? Essas informações são importantes porque aqui eu trouxe um exemplo dentro do resumo que eu fiz, que é o quê? A minha primeira ação é uma oficina. Estimativa de público, nós teremos 2 oficinas. Lá no resumo eu falei que não eram 40 jovens, então eu vou ter 20 participantes em cada um, somatizando 40 pessoas. Mas você faz o público-alvo por cada atividade que você vai fazer, porque assim você mensura de forma mais próxima ao real a quantidade de público e o público-alvo que você vai ter para cada uma das atividades. Se elas forem atividades diferentes, então você tem públicos-alvos diferentes, com idades ou com gêneros diferentes. E aqui eu trouxe um público, que você pode ver que eu trago minuciosamente de onde ele é, a classe econômica, a questão você pode trabalhar até aqui mesmo, se for necessária, a questão de gênero, se for para um gênero específico, ou se for para englobar, por exemplo, gêneros dentro de uma diversidade maior, você quer explicitar isso dentro do seu projeto, é importante dizer isso. Você tem aqui o perfil de público que você pode colocar. Passamos então para a nossa democratização cultural e acessibilidade. O que é democratização cultural e o que é acessibilidade? São dois conceitos diferentes dentro do projeto. Porque a democratização cultural é essa possibilidade de você dar acesso ao público o mais abrangente possível, o melhor possível dentro do seu projeto. E a acessibilidade, ela vai falar mais sobre a questão de como é que você consegue receber um público com necessidades especiais ou um público diferente daquele que é o público comum. Como assim, Ariadne? Por exemplo, você vai trabalhar com, por exemplo, exposição de artes para um grupo de terceira idade. Mas qual que é a intenção dessa acessibilidade, Ariadne? O que eu vou colocar dentro disso? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, que eu vou primeiro falar da democratização cultural
que é a gratuidade ou não das atividades, isso traz acesso ou não ao seu público. Eu tenho gratuidade, Ariadne, mas eu tenho a cobrança de, por exemplo, eu tenho cobrança de ingressos dentro do meu show, mas eu tenho uma cota, né, de gratuidade. Isso é uma forma de democratização dentro do seu projeto. Ariadne, eu vou fazer uma oficina para jovens, mas eu vou colocar no período da manhã. Mas você pode pensar que pode ser difícil o acesso do jovem nesse momento, porque ele está na escola. Então você tem que perceber qual que é a data, qual que é o horário, qual que é o local desse público-alvo, para que você não entre depois em divergência quando for realizar, porque aí você não vai ter público, porque você fez num horário que seu público-alvo não está disponível. Ariadne, como é que eu posso incluir, por exemplo, atividades com prioridade? Por exemplo, vamos dizer que esse meu projeto seja destinado, se ele fosse, né, vou dar um exemplo aleatório, se ele fosse destinado aos negros, né, nos negros pardos, se fosse, aí eu daria prioridade para esse público. Caso as vagas não sejam completadas, nós abrimos para os demais públicos de gênero, raça. Mas você pode fazer isso, por exemplo, incluindo crianças. Eu vou dar oficina para crianças de 3 a 5 anos. Prioritariamente para crianças de 3 a 5 anos, caso estejam alguma vaga, né? Você pode colocar, por exemplo, uma criança de 6, talvez contemple essa criança também de 6. Então, essa atividade de prioridade, ela traz uma possibilidade do seu projeto ser alargado para caso o seu público-alvo não tenha disponibilidade. Mas você sempre tem que ter em mente quem é seu público-alvo para poder trabalhar essa questão da prioridade, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, né, de algumas formas de democratização cultural, onde você pode trabalhar as questões de prioridade também. Você tem aqui, de forma gratuita aos jovens, independente de gênero, religião, classe social e etnia. Então aqui você está abrangendo de uma forma em que há uma democratização de acesso a qualquer um dos jovens que venha participar. Você pode dar prioridade, como aquele último exemplo do final, que sejam aqueles matriculados no colégio, mas caso alguém que não esteja matriculado tenha interesse, participe também, é uma prioridade, mas você também pode abarcar sua comunidade que não está naquela escola. Então esses são alguns exemplos de democratização cultural que eu pude colocar aqui, mas o seu projeto vai dizer para você qual que é a melhor forma de você trabalhar esse item. Aqui a acessibilidade, então eu trago mais uma vez, é acesso a diversas faixas etárias, porque se você tiver um público, por exemplo, mais idoso, você tem algumas atividades que precisam de espaço correto para eles, tem que ser um corrimão, o piso não pode ser derrapante, porque isso pode evitar, nós temos que evitar acidentes, né? Nós temos, por exemplo, as pessoas com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, que elas precisam de algumas ferramentas para chegar até o espaço onde vai acontecer a oficina ou mesmo de participar dessas oficinas. Talvez você tenha que ter um instrutor que tenha habilidade, por exemplo, quando você está trabalhando com algum jovem que tem uma deficiência sensorial, motora ou intelectual ou mental, você tem que ter alguém mais capacitado. Então, o seu projeto, ele tem que ir de acordo com a demanda do seu público-alvo. Aqui, por exemplo, eu já disse que no meu projeto de exemplo, eu trabalho com pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida. Porém, as demais eu não contemplo, porque talvez eu não tenha profissional capacitado para isso. Mas aí, quando você vê aqui a atividade direcionada ao público jovem, nós temos também a ampliação de vagas para demais idades, caso o meu público-alvo tenha ali interesse. Então, a acessibilidade, muitas vezes, aqui tem outros exemplos também, se você tem condição de ter um formato alternativo de informação em audiodescrição, em braille, em língua de sinais, se você tem condição de trabalhar com pessoas que tenham alguma atividade, alguma necessidade especial, traga para o seu projeto, porque isso é uma forma de inclusão e acessibilidade dentro do projeto e isso também ganha pontos para quando for fazer a análise do seu projeto. Nós temos, por exemplo, quem trabalha com artes visuais, a mediação, porque a mediação é uma forma de arte e educação
para as artes visuais tão interessante que acrescenta ao jovem. Então, se você tem uma proposta em artes visuais, de uma exposição, por que não trazer a mediação? Porque aí você traz um elo da pessoa que está ali junto com a obra de arte, e aí, a partir desse momento que ela entende, que ela compreende aquele momento, aquela arte, ela pode ser uma frequentadora ou então tornar-se um público dessa atividade na cidade dela ou na comunidade dela. Vamos então para o nosso produto cultural. Dentro do projeto que eu fiz de referência, de exemplo, nós não temos produto cultural. Mas o que é um produto cultural? Produto cultural é aquele que a gente tem, por exemplo, um livro, um CD, um DVD, nós temos, por exemplo, nós temos apresentações artísticas. Tudo isso é um produto cultural. O seu projeto está tendo um produto cultural que vai ser beneficiado, que a nossa comunidade vai ser beneficiada. E eu tenho que separar por unidades, por ingressos, por quantidades, para quem que vai receber esse meu produto cultural. Então, você vai perguntar, o meu produto cultural o meu projeto tem um produto cultural? Eu vou fazer então uma série de apresentações teatrais. Meu produto cultural é um espetáculo teatral. Eu tenho 200 vagas, 200 poltronas no lugar onde eu vou apresentar. Então, eu tenho 200 ingressos. Então, como é que eu vou fazer a distribuição desse ingresso? Esse ingresso vai ser gratuito? Esse ingresso vai ser cobrado? Quanto vai ser cobrado? Se tem diferenças de cotas, então mais na frente tem um valor, mais no meio tem outro, atrás tem outro. Eu tenho que explicar para o meu analista desse projeto o que eu vou fazer com esses ingressos. Mesma coisa, shows. Meu show tem capacidade para 3.000 pessoas. Como é que eu vou distribuir esses ingressos? São gratuitos? São pagos? Livros também é uma forma. Quantos são pagos? Quantos eu vou vender? Quantos eu vou doar? Quantos eu vou guardar, como um acervo? Tudo isso vai colocar dentro desse plano de distribuição e comercialização. Mas, primeiramente, faça a descrição desse produto cultural. Como é que eu faço? Eu informo as características, Um livro. É um livro em tamanho tal, com tantas páginas, é colorido, quantas unidades eu vou fazer? 2.000 exemplares. Isso é uma forma de você explicar como vai ser seu livro. Vai ser de capa dura, vai ser livro em papel couché, vai ser livro em papel reciclado. Essas informações de gramatura, tudo isso tem que vir dentro da descrição do seu produto cultural. Aqui eu trago alguns exemplos de produtos culturais que nós podemos ter dentro dos projetos. Não está integralmente, mas é um exemplo para vocês saberem como descrever esses produtos culturais e evidenciar isso dentro do seu projeto. É sempre importante, muita gente pensa assim, eu tenho um espetáculo de dança, eu não sei onde eu vou apresentar, então não sei a quantidade de ingressos que eu vou fazer. Assim que você tiver, você tem que passar essa informação para o conselho, ou para a classe, ou para o órgão que rege o edital que você foi selecionado, para que essas informações fiquem claras. Porque depois você pode tomar uma atitude de fazer uma comercialização e ter algum tipo de penalidade. Então, sempre faça a descrição completa do seu produto cultural, a comercialização e a distribuição dele, mesmo se ele for gratuito. Por quê? Aí você evidencia no documento como é que você vai fazer essa distribuição. E o analista ele não fica em dúvida a partir desse quesito, tá bom? Nós fechamos então aqui o nosso produto cultural, a distribuição e a comercialização. Fechando o nosso primeiro vídeo, eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui comigo até agora. São algumas informações resumidas, sucintas, para vocês terem o mínimo de informação possível na elaboração. E nós continuamos no segundo vídeo. Eu espero vocês lá.